Olá, começa aqui mais um Viva Saúde. Sabe o que é a hipertensão? Posso para já dizer-lhe que é uma doença que afeta homens e mulheres de todas as idades e que está muito relacionada com a alimentação. Quer saber mais? Assista ao debate com o médico especialista deste tema. Mais de 1.000 milhões de pessoas vivem com hipertensão em todo o mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. E destes, 2/3 vivem em países em desenvolvimento. A hipertensão é uma das principais causas de morte e o problema está a aumentar. Estima-se que em 2015 existam mais 560 mil milhões de pessoas com hipertensão em todo o globo. A principal causa são as alterações no modo de vida, o consumo exagerado de sal, a falta de potássio presente em frutas e vegetais, o excesso de peso, assim como o consumo frequente de álcool e de tabaco. A pressão ou tensão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias enquanto se movimenta pelo corpo. Quando esta ultrapassa os seus valores normais, as paredes das artérias são lesionadas, o que pode dar origem a inúmeros problemas, além do risco acrescido de hemorragias. A pressão arterial pode ser medida com um aparelho específico para esse fim e o diagnóstico de hipertensão é feito se houver valores constantemente elevados durante 3 ou 4 semanas. A tensão arterial traduz-se em 2 números. O primeiro representa a pressão nos vasos sanguíneos quando o coração bate, o segundo, quando o coração descansa. Os níveis de pressão sanguínea medem-se em milímetros de mercúrio. Depois de um paciente ter sido diagnosticado, terá de fazer sérias alterações no seu dia-a-dia para o resto da sua vida. Comigo está o cardiologista Dr. José Almeida Duarte. Olá, Dr. José Duarte. Muito obrigada por estar presente. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Vamos aproveitar a sua presença para responder já de imediato a uma pergunta do nosso telespectador Daniel Geraldo. Ele pergunta: por que é que o sal aumenta a pressão arterial? Quero apenas frisar que ele faz a questão via Facebook. Sim, é uma excelente pergunta, dizer porque é que o sal aumenta a pressão arterial. No nosso organismo nós precisamos de sal para viver e para que nós possamos desenvolver as atividades do dia a dia. E há um íon que é muito importante nas trocas, quer musculares, quer a nível do todo o organismo, que é o sódio. Este sódio, o que faz? A nível das artérias, vai provocar uma certa, portanto, constrição das artérias. E além dessa constrição das artérias, o cloreto de sódio provoca uma retenção de água, retenção de líquido. E esse aumento de retenção de líquido e esse efeito direto na parede das artérias, que é chamada vasoconstrição, contribui para que se desenvolva a hipertensão arterial ou para que os valores da pressão arterial possam aumentar. E isto é importante porque nós sabemos que a maior parte do sal que nós temos no organismo, em termos do cloreto de sódio, a maior parte vem da alimentação. E cerca de 40% do sal que nós ingerimos é cloreto de sódio. Portanto, e as recomendações neste momento, em termos de uma dieta saudável, é que nós consigamos baixar essa ingestão de sal para os 5 a 6 gramas no máximo por dia, o que equivale a cerca de 200 miligramas de cloreto de sódio diariamente. Doutor, o que é exatamente a pressão arterial e que função exerce no nosso corpo? A pressão arterial, de uma forma simples para que as pessoas possam perceber lá em casa, é a força que o sangue exerce na parede das artérias quando faz a sua travessia desde o coração até, portanto, as partes mais distantes do nosso organismo. Isto é, quando nós temos o sistema circulatório, que é importante para o funcionamento de todo o nosso corpo, esse sistema circulatório é constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E o coração faz aquilo que nós chamamos de uma central, que é a cada minuto tem que emitir uma grande quantidade de sangue. Toda a quantidade de sangue que nós temos no nosso organismo portanto, entra e sai do coração, portanto, em cada minuto que passa. E o coração
para bombear esse sangue faz uma certa pressão e essa pressão, ao longo do transporte do sangue, vai ser transmitido às paredes das artérias. E isto é que é a pressão arterial. Agora, essa pressão não é uniforme, não é sempre a mesma pressão, porque nós temos no coração, nós temos 2 ciclos. O primeiro, portanto, é o ciclo em que o coração esvazia o sangue que tem, que é chamado, portanto, o ciclo da sístole, e isto, a força é maior, isto é, portanto, a pressão vai aumentando até atingir o máximo. Isto é chamada a pressão arterial máxima ou pressão arterial sistólica. A máxima é, portanto, na linguagem vulgar. Sim. E, de seguida, o coração começa a relaxar, mas a pressão vai baixando, mas não chega a valores de zero. Porquê? Porque as próprias artérias grandes, como o caso da artéria aorta e outras artérias que têm alguma capacidade elástica, vão fazendo com que o sangue continue a circular. E quando o coração está a relaxar, a pressão vai baixando até um certo nível. E essa diminuição chega a um ponto em que já não baixa mais. E essa diminuição, essa baixa da pressão, vai nos dar aquilo que nós chamamos a pressão arterial mínima, ou pressão arterial diastólica. Isto é, na pressão arterial nós temos esses 2 componentes, a pressão arterial máxima, aquela que corresponde, portanto, à maior força durante o trajeto do sangue, que é exercida com a sístole, e a pressão arterial mínima, que é aquela em que o coração está relaxado para encher novamente e que nos dá, portanto, a pressão que é feita durante a diástole, que é a pressão arterial diastólica. Esses valores da pressão arterial são expressos em milímetros de mercúrio. Doutor, e a hipertensão, o que é? A hipertensão é, sim, uma subida dos valores da pressão arterial para além daquilo que é considerado normal. E o que é que nós consideramos normal para a pressão arterial? Uma pessoa normal, o que está codificado hoje em dia pelas organizações internacionais e pelos vários estudos, é que a pressão arterial sistólica não deve ser superior aos 129 milímetros de mercúrio. Terá que ser, portanto, abaixo dos 130 milímetros de mercúrio a pressão arterial sistólica ou a pressão arterial máxima. E a pressão arterial mínima terá que estar abaixo dos 85 milímetros de mercúrio. Portanto, esses são os valores que são considerados os valores normais. Abaixo dos a sistólica abaixo dos 130 e a mínima abaixo dos 85. Nós consideramos que há hipertensão arterial quando a pressão arterial sistólica é superior aos 140 milímetros de mercúrio, ou a pressão arterial mínima, a diastólica, é superior aos 90 milímetros de mercúrio. E portanto, esses são os valores que nós consideramos que há hipertensão arterial. E o que é que causa, doutora, a hipertensão? Esses valores? A hipertensão arterial, em termos de malefícios para o nosso organismo, é um problema importante, porque a hipertensão arterial é considerado um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isto é, para o desenvolvimento de infarto, de miocárdio, para o desenvolvimento de tromboses, para agravamento, para o desenvolvimento das doenças renais, principalmente do mau funcionamento do rim, para o desenvolvimento de doença das artérias dos membros inferiores, isto é, tudo onde há artérias, como há artérias em todo o nosso organismo, os malefícios dos valores elevados da pressão arterial vão se manifestar sempre. Agora, só que a manifestação da hipertensão arterial é uma coisa que aliás, a evolução é lenta e é silenciosa. Por isso é que se chama hipertensão arterial a doença assassina silenciosa, precisamente por causa disto. Porque nas fases iniciais da sua evolução não dá sintomas. E as pessoas sentem-se bem. Pois. Sentem-se bem. Até que começam a ter sintomas quando já a hipertensão já está numa fase avançada, já começa a dar repercussão a nível daquilo que nós chamamos órgãos-alvo. Os órgãos-alvo são o coração, o cérebro, o rim, portanto, os membros inferiores, portanto, os olhos. Portanto, é esta fase
que é uma fase já grave e que nós temos que tentar evitar que as pessoas cheguem a essa fase. Doutor, como se chega a essa fase? Exatamente, bom ponto. A pressão arterial deve ser medida com frequência e onde se pode fazê-lo? Em casa ou tem de ser ao médico? Está uma pergunta excelente. A pressão arterial, nós para sabermos se uma pessoa é hipertensa, temos que fazer a avaliação e tem que ser medida a pressão arterial. Agora, isso também tem a ver muito com o grupo etário. Por exemplo, nos jovens, recomenda-se uma vez por ano a avaliação da pressão arterial. Isto porquê? Porque sabe-se tanto que abaixo dos 35 anos a hipertensão arterial a prevalência é pequena. Acima desta idade, os valores da pressão arterial vão aumentando à medida que nós vamos ficando cada vez com mais idade. Então a frequência deve ser maior com mais idade? Sim, sim. A partir do momento em que nós vamos caminhando para tornarmos mais idosos ou com mais idade, com alguma idade, é natural que a pressão arterial vai aumentando. E sabe-se hoje que, por exemplo, uma pessoa aos 55 anos que tenha hipertensão, que tenha uma tensão normal, a probabilidade de ela vir a desenvolver a hipertensão arterial ao longo do resto da sua vida anda à volta dos 90%, a probabilidade. Portanto, isto da medição da pressão arterial tem a ver, portanto, com o grupo etário, primeiro. Segundo, tem a ver, portanto, com a história familiar. Portanto, as pessoas que têm antecedentes familiares de hipertensão arterial estão mais em risco de desenvolver hipertensão arterial. Doutor, mas isso é uma predisposição ou é realmente uma hereditariedade? Portanto, a hipertensão arterial tem um fator, tem uma camada hereditária. Então, sabemos que os filhos dos hipertensos têm uma grande probabilidade de vir a desenvolver hipertensão arterial. Uhum. E o que nós sabemos também é que as pessoas hipertensas, o consumo de sal é elevado nessas pessoas. E nos familiares mais chegados também, portanto, há um aumento do consumo de sal. Mas isso tem a ver, tanto com os hábitos que as pessoas vão adquirindo. Acaba por ser porque se o pai tem hipertensão, porque também gosta de comidas muito condimentadas, está habituado a comer muito sal na família, e o filho também, mal ou bem, terá também de comer a mesma alimentação. E acaba por ser por causa disso, não é, doutor? Assim, a hipertensão arterial tem alguns fatores. Há aqueles fatores que são chamados fatores que não são modificáveis, que nós não conseguimos modificar. Portanto, que é o caso do fator, portanto, da carga genética, a hereditariedade, depois a idade, portanto, são aqueles fatores que nós não conseguimos são imutáveis. Alterar. E depois a hipertensão está relacionada com inúmeros outros fatores que são os fatores modificáveis. Entre esses fatores modificáveis é o estilo de vida, portanto, é a dieta, é o aumento do peso, portanto, a obesidade ou excesso de peso, o tabaco, o álcool, alguns medicamentos são fatores, portanto, que podem levar ao desenvolvimento de hipertensão arterial, mas que são fatores controláveis. E quando nós falamos de hipertensão arterial, convém dizer, portanto, que a maior parte, cerca de mais de 90% das hipertensões arteriais, não tem uma causa. Portanto, isto é uma coisa, portanto, multifatorial, com a hereditariedade também à mistura, com hábitos alimentares, com o estilo de vida, mas não conseguimos ter uma causa direta que nós possamos dizer, tratando essa causa, curamos a hipertensão arterial. Não. Só uma pequenina percentagem de casos, que anda à volta dos 5 ou 6% de hipertensão arterial,